Deus, glória a 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 Deus. Que dia de bênção, dia de vitória, dia em que o Senhor nos deu para estarmos nesta tarde, para tributar e honrar e glorificar e exaltar aquele que deu o brado lá na cruz do Calvário e nos deu a vitória. Não, Ele não nos emprestou, Ele não nos alugou, Ele não nos deu por um dia a vitória. A Bíblia diz que Ele nos deu a vitória. E nós que não somos bobo, recebemos a vitória. E essa vitória é um conjunto não só de atitude da parte de Jesus, como ações, armas, cura, milagres que Ele nos deu na cruz do Calvário. Quando Jesus grita Tetelestai, quando Jesus Cristo grita na cruz do Calvário, quando Jesus grita Tetelestai, o preço foi pago. Ele está dizendo para o mundo espiritual, para os anjos no céu, para os demônios no inferno ou nos ares, Ele está dizendo: o preço está pago. É uma expressão fortíssima, fortíssima. O preço está pago. O nosso preço para Jesus foi muito alto, muito caro. Dinheiro nenhum podia comprar, pagar a nossa dívida. Dinheiro nenhum, dólar nenhum, moeda nenhuma, ouro nenhum podia pagar o que nós havíamos cometido de errado diante de Deus dos céus. Nada, absolutamente nada podia pagar o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa desonestidade. Mas Jesus Cristo teve um plano excelente. Deus teve um plano excelente. Glória a Deus, aleluia. Vai vendo aí, Deus teve um plano excepcional. Por quê? Porque quando Ele olha para a terra, Ele não tem um justo sequer. Um justo sequer. Um justo. Nenhum, 0,0 que poderia entrar no seu gabinete espiritual, no seu tribunal no céu, e poderia conversar com Ele para dispensar o homem, para que não viesse castigar o homem. Mas houve um, e a Bíblia diz que houve silêncio no céu,
Silêncio no céu. Silêncio no céu. A Bíblia diz então que João chorava demasiadamente, porque nesse primeiro momento só que estava conhecendo do que estava acontecendo no céu, pelo pagamento, pelo preço do pecado, era João lá do Apocalipse, que ele estava ouvindo essas conversas da parte de Deus, entre Deus e Jesus. O que vai ser do homem? O que vai ser do homem? Eles transgrediram, pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora olha para o anjo não pôde vir à terra. Olharam para os arcanjos também não puderam vir. Olharam para os querubins, para os serafins, olharam para o sol, para as estrelas. Não era ninguém, era digno de abrir o livro. Ninguém, nem de olhar para ele, diz a palavra do Senhor. Mas a minha Bíblia diz: eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando João viu, ele disse: eis o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia, glória a Deus. Nessa hora o inferno estremeceu. Nessa hora ficaram apavorados, porque achavam que teriam 8 bilhões, 9 bilhões, 10 bilhões de pessoas sentenciadas e lançadas no inferno. Mas Jesus Cristo, ele diz no Salmo de número 40: sacrifícios e oferta tu não quiseste, mas aqui estou eu. Pode colocar o pecado de toda essa rapaziada, pecador, prostituta, coloca o pecado de todo ladrão, bandido, safado, que não tem mais jeito, coloca em cima da minha cabeça agora. Pode colocar em cima de mim. Aí quando Deus ver a atitude do seu filho Jesus Cristo, talvez Deus ainda queria convencer Jesus: meu filho, tu tens certeza que vai morrer por esse homem que pecou, transgrediu, nos critica noite e dia, porque o homem assim criticava Jesus, a Deus noite e dia. Tu tem coragem de dar a vida por eles? Livro de Filipenses, capítulo de número 2. A Bíblia diz que ele, estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio a essa terra e se fez semelhante aos homens, tomando a forma humana. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 10. Ele se fez maldito. Aleluia, glória a Jesus. Se fez maldição. Por quem? Por causa do Pedro Enéas e de 10 bilhões de pessoas, de 30 bilhões de pessoas, talvez, que já passou pela face da terra. Hoje atualmente é 8 bilhões, mas os que já passaram na terra. E a minha Bíblia diz, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade, e levou sobre si. Ele foi ferido de
A Bíblia diz no que a gente mais conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora a minha Bíblia diz por Pedro: ele abriu um novo e vivo caminho. Ele abriu um novo e vivo caminho. Só fica no caminho da morte quem quer. Escute. Só fica no caminho do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6:23: o salário do pecado é o quê? É o quê? Só fica no salário do pecado quem quer. Mas a Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho. Ele abriu um novo e vivo. Ele abriu um novo. Por quê? Porque o antigo não levava até o céu, levava até lá os sacrifícios de animais. Então saia desse negócio de sacrifício de animais, que isso vai te levar para o inferno. Entra no sacrifício de Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro. João Batista diz: está aqui o Cordeiro. Está aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele abriu novo e vivo. Além de ser novo, ele é vivo. O caminho de Jesus não é caminho de morte. Ele se expressa dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que? Vida. Vida, 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 vida. Quem não tem vida recebe vida, vida, vida. Jesus Cristo é a vida. Ele disse para Marta e Maria: ei, 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 ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O problema maior da humanidade não é as doenças. O maior problema da humanidade não é os governos, não é as autoridades. O maior problema do mundo chama-se pecado. Então, alguém ouviu aí o que foi que eu disse? Qual é o maior problema do mundo? Qual é? O que é pecado? Pecar é errar o alvo. Pecar é transgressão, é iniquidade. Pecar é fazer exatamente tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. O Senhor é teso. Mas Jesus Cristo morreu exatamente por causa desses pecados nossos. E agora ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, venham, venham como estáis. Venham como estáis. Venham manco, venham aleijado, venham prostituta. Venham, vem do jeito que você está. Jesus está de braços abertos, te aguardando. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Liga isso na bateria. O maior problema da humanidade é o pecado, e por isso Jesus morreu na cruz. Deu brado de vitória. E agora ele diz: vinde, vinde, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero ali te aliviar, rapaz. Eu vim para te aliviar, não só te aliviar, mas para te dar vida, vida, vida eterna. Jesus Cristo veio trazer vida. Cadê o fundo? Glória a Deus. Jesus veio para dar vida eterna. Aonde você está? O que te oprime?
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus vai te encontrar nessa tarde. Espírito de Deus, que enviou a igreja para pregar as boas novas de salvação, tu disse que está conosco todos os dias. Então vamos ver, se a igreja estar aqui na rua pregando, tu estás sem dúvida nenhuma também atuando com poder e autoridade em cada rua, em cada esquina, em cada coração, em cada pessoa que está nos ouvindo nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Querido Espírito Santo, todo o poder foi dado a Jesus Cristo, porque lá na cruz do Calvário Ele comprou homem de toda língua, tribo, povos e nações. Lá na cruz Ele comprou homens de toda língua, tribo, povos e nações. Jesus está te aguardando aqui nessa hora, nesta tarde, neste momento, para perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida. E daqui a pouquinho a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 4:16, o mesmo Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de trombeta, com voz de arcanjo ao som da trombeta. Os que morreram em Cristo, que estão bem ali sepultados no cemitério, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiro. Depois os crentes que estiver vivo no dia do arrebatamento, seremos juntamente com eles. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nos encontraremos com o Senhor para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa é uma realidade tão certa quanto o sol que está nesse momento brilhando sobre a terra. Aleluia. Essa é uma verdade tão certa quanto você nesse momento está ouvindo esse som. O mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu. Para finalizar, Efésios de número 2, versículo de número 8, nos diz a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Quem é vós? Nós aqui, terra. Nós somos pó. E não sei se não é do pior, do pó ainda, do pior ainda. Porque o pó mais certo é o povo dos judeus, né? Nós somos enxertados. Né, Will? E tem uns crentes dentro do pó pretinho ainda, né? Isso não vem de vós, não vem de vós. Por isso, cada pessoa que é incluída, adicionada, chega na igreja, nós não temos nada a ver, entre aspas, com ela, porque quem comprou, deu o sangue por ela foi Jesus e não nós. A transformação de vida, ela acontece muitas das vezes gradualmente, gradativamente, processualmente, por categoria ou por fase. Pela graça sois salvo, isso não vem pela graça sois salvo mediante a fé. Qual é o versículo que nos leva à salvação? A fé. Mediante o meio, a fé. O que é fé? A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O quê? Esses crentes estão fracos, Gleb. Ouvir o quê? Agora sim. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O
veículo que nos leva à salvação. Pela graça sou salvo. Quem é a graça? Jesus. Tito diz: a graça se manifestou salvadoramente a todos os homens. Quem é a graça? Jesus. E quem é a fé? A fé é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o veículo que nos leva até a Deus é a pregação da palavra. É a pregação? É. Romanos capítulo de número 10, Senhor, versículo de número 14. Como vão crer se não tem quem pregue? Eita, que sono. Como vão crer se não tem quem pregue? Mas a Bíblia está dizendo em Romanos 10, 14: como crerão se não tem quem pregue? Aí por isso o profeta Isaías diz: olha, felizes são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Salmos 126: aqueles que vão chorando voltarão com seus molhos. Chorando, plantando, semeando, chorando, voltará sem dúvida trazendo a vitória. Porque quem já deu a vitória não foi igreja, não foi Pedro Enéas, não foi ninguém, foi Jesus Cristo. Jesus foi dar autoridade. Lá em Marcos capítulo de número 15 e versículo 16, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade. E a igreja da atualidade precisa tomar posse desse poder e dessa autoridade. O que tem de crente covarde e medroso? Espírito Santo, estou falando para a igreja não, estou falando de crente que às vezes está na igreja há 30 anos, 10 anos e não recebe poder e autoridade. Mas eu quero crer, se tu permitir nessa tarde, o Espírito Santo te toma nessa hora e vai te encher de poder e de autoridade. Em nome de Jesus. Espírito Santo toma crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhora, vai enchendo, enchendo, enchendo. O arrebatamento está acontecendo, o avivamento está chegando e tem muita gente dormindo. Ei, desperta tu que dorme. O alarido da trombeta vai acontecer. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 52: é no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, a trombeta soará. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal será revestido de imortalidade. Então dirá: tragado foi a morte na vitória. Qual é o crente que precisa de poder aqui? Levante a mão para cima, por gentileza, levante a mão, crianças e adolescentes. Espírito Santo de Deus, eu te peço, cachorro, sai da minha frente, sai daí que eu estou cheio de unção aqui. Nome de Jesus, nome de Jesus. Porque eu tropeço nele aí, não vou cair, eu mando logo já. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Receba poder, igreja. Receba poder, igreja. Receba poder lá dentro da tua casa. Tu está precisando desse poder. Tu está precisando desse poder lá dentro da tua casa, rapaz. Tu está precisando e está dizendo que Deus não te ouve. Deus te ouve sim. E nessa tarde Deus vai dar poder e autoridade aqui para essa igreja, Gleber. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja que vai para o céu é uma igreja que luta triunfante, que pega a espada do Espírito e parte para cima. Porque a Bíblia diz assim: os tímidos e os covardes faz o quê? O que Gideão disse? Ó, Gideão, fala. Quem for tímido e covarde faz o quê? Voltem. Vai comer pipoquinha na frente da TV. Cadê Elisiane? Mas Jesus Cristo está levantando o povo aí na terra. Eita Jesus.
Jesus está levantando crianças, adolescentes, senhores e senhoras com mais ousadia. Ai, que esse desejo está chegando. Esse desejo está chegando de ver uma igreja vibrante, cheia de poder, de glória. Entrou alguém aqui cheio, todo bagaçado, vai sair curado, liberto, livre, porque Jesus já nos deu poder. Aleluia. Poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Na sexta-feira, há mais de 2000 anos atrás, a história bíblica e a história secular nos fala desse momento tão marcante. A última ceia. Jesus participa da última ceia, faz todo o preparativo, e depois de participar da ceia, ele vai para o jardim do Getsemane. Escute aí, vai para o jardim do Getsemane, leva os seus apóstolos, discípulos, 11 deles, 12 deles. Um já havia feito uma bobagem lá, já está fora. E ele convida, vocês ficam aqui, vocês aí ficam aqui, eu vou mais aqui orar, mais aqui reservadozinho, fico aí, oram aí, eu fico orando aqui. Depois, quando ele se levanta da primeira oração, ele vai lá, tá todo mundo dormindo, assim mesmo, roncando, igual o Pedro Nero, roncando. Aí Jesus, ei, não pode vigiar nem um segundo, É assim que a igreja fica, irmão. Ei, desperta! Jesus acorda um por um. Ei, Pedro, ei, todo mundo, vai! Vem cá, agora eu vou levar 3 comigo. Vem cá, Pedro, Tiago, João, vem cá. Pelo menos esses aí, mas pelo menos eu... Vamos, vem comigo, vem. Vocês vão orar comigo bem aqui. A segunda vez da oração no jardim do Getsemane. Jesus ora com eles. Depois disse para eles, olha, eu já deixei um tanto ali, vocês 3 ficam bem aqui, eu vou mais ali adiante orar, sozinho. Quando ele ora de novo e volta, tá Pedro, João e Tiago. Jesus, os 3 mais crentes. Pedrão, Joãozão e Tiagão. Pedro foi o apóstolo que mais errou, mas foi o que mais pregou e ganhou alma. Tem que contar também o defeito, mas tem que contar também, né, irmã? O Pedro aqui, de vez em quando faz mais. Glória a Deus. Ele já recebeu a oração hoje aí. Jesus já abençoou ele aí, saiu daqui em lágrima hoje aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jesus, Pedro, dormindo. João, apóstolo amado, meu apóstolo amado, dormindo, não tem jeito. E Tiagão, irmão de Jesus, dormindo também. Jesus, rapaz, o jeito mesmo é orar, passar esse sofrimento sozinho. Aí ele clama, ele ora agora, ele faz a oração agora. Você quer ouvir a oração que Jesus fez? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir a oração que Jesus fez? Diga assim, eu não quero ouvir. Quem quer ouvir a oração que Jesus fez? Só ela, aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, só você, né? Tá bom, presta bastante atenção. Ele faz uma oração não longa, uma oração bem curta. Ele diz assim, ele ora assim, já tinha orado, a oração que foi revelada, porque aquelas outras orações a Bíblia não revela, mas essa ficou revelada, Gleb. Ele diz assim, vamos orar por ela aí? É para orar, fazer uma oração por ela? Vá lá, Vitória, vá lá. Cadê o missionário Dudu, Jesus? Glória a Deus. Ora por ela, nós já oramos por ele, agora por ela. Liberta, Espírito Santo de Deus. Liberta para a glória do teu nome. Assim a mão estendida para o céu, criança. Liberta, Espírito Santo.
espírito de vício cai por terra agora no nome de Jesus. Espírito Santo, quebra correntes agora, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, tu é maravilhoso, tu é consolador, tu é poderoso. Só tu sabe fazer tudo. Faz, Senhor, faz, Senhor. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Espírito Santo, sopra, 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 sopra de novo neste lugar. Sopra com milagre, com libertação, com cura, com poder e milagre. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus então fez a primeira vez a oração. Ele orou, olha lá, presta atenção. Ele diz assim: Pai. Ele ora ao Pai, lá no jardim do Getsêmani. Ele ora e diz: Pai, passa de mim o cálice. O que Deus fez? Deus pegou uma taça, e dentro dessa taça encheu mesmo. Salmo de número 75, observe se não é isso. Isaías 55 também. Observe o que tem dentro dessa taça. A Bíblia diz que está fervendo de tudo quanto é podridão, nojeira, pus, fezes e tudo que não presta dentro daquela taça. Aquele cálice, aquela taça era dado para pessoas que transgrediam as ordens dos reis, eram envenenados e caíam mortos imediatamente após tomar aquela taça, aquele cálice da mão do rei. Aí o que Deus fez com Jesus? A mesma coisa. Vai, toma. 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 Jesus diz assim: passa de mim o cálice. Deus disse: toma. Jesus disse: passa de mim. Está pensando que foi fácil o teu preço, né? Houve uma relutância. Não era que Jesus não queria. Não era que Jesus estava fugindo. Não era isso não. Aquele momento para Jesus foi crucial. Será que aquele povo merece mesmo? Será que esse povo merece? Jesus já via já conseguia ver o futuro. Muitos deles vão me xingar, vão fazer, alguns deles vão acreditar, muitos deles vão murmurar, muitos deles vão dizer que é religião, e eu estou fazendo aqui, estou relutando. Aí Jesus ora pela segunda vez: ei, meu Pai, passa de mim o cálice. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Para finalizar aqui, ó, ele disse: Pai, todavia faz a tua vontade. E Jesus, ó, aleluia, sorveu, bebeu. Quando ele bebe, a Bíblia diz assim, ó, lá em Mateus capítulo de número 28, 28 acho que é, ele estava suando gotas de sangue. A Bíblia diz que a aceleração do coração de Jesus acelerou ao tal ponto. O batimento cardíaco, a pressão arterial de Jesus foi a 20. A pressão arterial, quando chega nessa fase aí para frente, você já sabe o que vai dar, né? Exceto alguns que Jesus livra. A pressão arterial de alguns aqui que chega a 15, a 16, 17, 18 já está daquele jeito. Agora imagina de Jesus, a pressão arterial dele ao ponto que chegou. E a arritmia cardíaca dele ao ponto que chegou de soar sangue. A Bíblia diz ainda: a minha alma está angustiada até a morte. Mas ele teve que beber. Tomou todo o pecado da humanidade dentro daquele copo, daquela taça.
estava todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado, simbolizando todos os nossos pecados. E muitas das vezes a gente pensa que foi a cruz, e é também, mas o momento confrontar, o tribunal de Deus foi lá no jardim do Getsemane. A paixão de Cristo pelo homem. Gênesis 3,15. A primeira promessa de salvação. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a serpente vai pisar o teu calcanhar, vai ferir o teu calcanhar, mas tu vai esmagar com a cabeça dela. Vai nascer um que vai fazer isso. Desde aí vem essa relutância, vem essa briga no mundo espiritual, mas na plenitude do tempo está lá Jesus no Gólgota, e a última palavra, a primeira palavra dele quando ele está lá no Gólgota, quando ele sai do jardim, entra uma turmada para prender ele, e o Pedrão pegou a espada e sai da frente, não toca no meu Jesus. Mas aí quando ele vai, ele passa a quinta-feira preso da noite todinha, com fome, com sede. Aí quando é já na sexta-feira, que é crucificado, lá na cruz do Calvário, ele diz assim: Pai, eu tenho sede. E é sede mesmo, irmão, é sede, literalmente sede. Deram para ele vinagre, Aí a Bíblia diz, a primeira palavra da cruz foi, quem sabe? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. E a última palavra da cruz, de 7 palavras da cruz, a última foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus agora expirou. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz agora em Romanos 5: justificado, pois pela graça sois salvo mediante a fé. Ou seja, nós somos agora justificados pelo sangue de Jesus. Quem tem a marca do sangue de Jesus aí? Deixa eu ver. Eita, Jesus. Jesus comprou muita gente. Todo tipo de gente. E nós queremos convidar você nessa hora. Venha para Jesus. Aonde você estiver, do jeito que você estiver, não importa. Não é religião que nós estamos pregando Jesus Cristo, que fez tudo isso por nós, para nos dar o direito de vida eterna. Agora, presta atenção. Depois de você ouvir o Evangelho, desdenhar, criticar, deixou para depois. Aí o negócio, se por acaso você morrer sem Jesus, ou acontecer um arrebatamento, que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, aí o negócio vai complicar. Vai complicar no modo fácil de eu falar, mas o negócio vai azedar. A gente costuma tomar banho em lagos de água. Agora, lago de fogo, ninguém quer. Se você quer fugir da ira de Deus, lago de fogo significa ira de Deus contra todos aqueles. Lá no profeta Malaquias diz, capítulo de número 4: mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. A Bíblia diz lá que não ficará nem raiz e nem ramos sobre todos os que cometeram impiedade, serão arrancados sem piedade. Então a oportunidade é agora. Venha para Jesus. Venha para Jesus enquanto há oportunidade. Vem cá, Ellen, louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Prepara teu play black aí. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Ele te chama nessa noite, nessa tarde. Jesus te chama nessa tarde para a tua libertação. Ele deu a vida por nós. O que é pior é que já tem umas centenas e centenas de milhares de pessoas que não tem mais essa oportunidade. Imagine quantas pessoas já estão aguardando só o juízo final. E a Bíblia diz que já estão em tormento. Meu irmão, agora imagine comigo quantas almas nos estão nesse momento desesperada, pedindo uma segunda oportunidade. Preparou, Eli? Pode vir, pode vir. Bota teu play black bem aqui, ó. Desesperada, sem chance de salvação, porque acharam melhor os prazeres do mundo. Não, o forró é melhor. Ah, tá bom. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Nesta tarde maravilhosa, quero